Oi pessoal, tudo bem? Vamos imaginar uma seguinte situação. Você foi convocado para uma assembleia de condomínio, em que a administradora do condomínio também foi convocada, e na pauta desse edital de convocação tem redução da folha de pagamento. Chegando lá à assembleia, todos presentes, a administradora de condomínio, ela orienta que a demissão pode ser feita de imediato porque o pagamento das verbas trabalhistas só é feito 10 dias após o término do contrato com a nova lei da reforma trabalhista e que o aviso prévio integra o tempo do contrato de trabalho. Então, se esses empregados tiverem mais de 30 dias, 40 dias, 50 dias, até 90 dias de aviso prévio, o condomínio só precisaria pagar após 90 dias da comunicação da dispensa. Tá correto ou tá errado? E aí? Essa é a dica de hoje que a gente veio tratar e muito se fala sobre esse prazo unificado. Na lei da CLT, antes da reforma, existiam dois prazos, tá? E eu vou ler aqui para vocês. O prazo para pagamento e quitação das verbas rescisórias era até o primeiro dia útil imediato ao término do contrato, né, parágrafo 6º do artigo 477 da CLT, antes da Lei 13.467, ou até o 10º dia contado da notificação da demissão, quando da ausência do aviso prévio, indenização do mesmo ou dispensa do seu cumprimento. Então, o que ele está dizendo aqui? Antes da reforma, dizia-se que quando você vai comunicar a dispensa daquela pessoa e você dispensa o cumprimento do aviso trabalhado, você vai indenizar, você tem 10 dias do comunicado da dispensa para pagar. Se a pessoa ela vai trabalhar, vai pagar o aviso trabalhando, então você vai contar o primeiro dia útil imediato ao final daquele mês em que ela pagar o aviso, ok? Porque ela vai continuar trabalhando, então, consequentemente, ela vai continuar recebendo salário. E um dia útil depois, até um dia útil depois, deveria ser pago. Tá claro isso? O que aconteceu com a Lei 13.467, alterando o parágrafo 6º? Ela unificou esses dois prazos e disse que as verbas trabalhistas têm que ser pagas em até 10 dias do término do contrato, certo? Não tem mais esses dois prazos. E aí algumas pessoas me perguntaram se esses 10 dias vão ser contados do final do aviso prévio ou da comunicação. E foi o que aconteceu nesse caso prático, em que no condomínio a administradora disse isso. Não, a gente não tem por que se preocupar, pode demitir logo e vamos pagar só quando terminar o aviso prévio. Então o empregado vai ficar 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 dias sem receber? Será que é isso? Bom, é importante destacar o seguinte, que dando uma olhada, não tem nada sobre isso, porque para a doutrina, e eu acredito que para a jurisprudência não há dúvidas de que essa interpretação tem que ser a mais benéfica para o empregador, pelo princípio protetor, pelo princípio da norma mais favorável, pelo princípio da condição mais benéfica para o empregado, né? E da dúvida que deve se decidir também pelo empregado. Então não tem como a gente pensar de forma diferente. Seria irracional uma pessoa trabalhar, se ela tem direito a um aviso prévio de 90 dias, né, que é o máximo, ela trabalhar 90 dias e ficar 90 dias sem receber. Não faz sentido. Por mais que a gente se discuta a natureza jurídica do aviso prévio e entenda que essa natureza jurídica ela é de postergar o término do contrato de trabalho até o último dia do prazo, a gente não pode usar essa interpretação em malefício do empregado, né? Seria se beneficiar da sua própria torpeza, sabendo que a lei, ela trabalhista, ela continua sendo prevalecendo o princípio da regra mais favorável, da norma mais favorável, do princípio protetor que deve proteger o empregado. Então, não fiquem com dúvida, não existe nenhuma dificuldade em a gente entender isso sobre o aspecto dos princípios. E se você advogar, estiver numa reunião de condomínio em que as pessoas tratarem desse tema, não deixe de se manifestar, né?
porque o tema não é complexo, mas ainda assim as pessoas têm algumas dúvidas e às vezes tem uma interpretação de que pode ser feito o pagamento das verbas trabalhistas depois de esgotado o prazo do aviso prévio, e esses 10 dias não são contados dessa forma, são contados da data da comunicação, né? Por conta da norma, da interpretação da norma mais favorável, da condição mais benéfica, do princípio protetor e, na dúvida, que devemos interpretar em favor do empregado. Então, essa era a dica de hoje. Esperamos que vocês tenham gostado e, para concluir, a gente deu uma rápida olhada nos enunciados da segunda jornada de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho. Não tem nada sobre isso, porque realmente não há que se ter dúvidas, assim espera-se, né? E eu acredito que a jurisprudência não vai se opor a esse entendimento e que é bastante, para mim, bastante claro, mas que para muitas pessoas pode gerar uma interpretação que não condiz com a boa-fé e com os princípios de direito do trabalho que permanecem vigentes, como eu falei agora há pouco e não vou repetir, tá bom? Então, um beijo para todos vocês e até a próxima dica jurídica. Tchau!